Fala, turma, seja bem-vindo aí ao nosso desafio 5 dias, zero desculpas. Aqui a gente não vai brincar de conteúdo, a gente entra com um objetivo claro, que é marcar sessões reais em 5 dias. Mas antes de tudo, eu quero te contar aqui uma verdade que é muito difícil da gente encontrar hoje em dia nesse mundo digital, que é o seguinte: você não precisa de mais conteúdo, você precisa de clareza sobre quem é e coragem para dizer isso em voz alta. Então, você só precisa ser visto pela pessoa certa. Você não precisa de mais seguidores, não precisa de um estúdio de gravação muito complexo. Você vê que eu estou aqui na minha casa, eu só tenho um fundo verde aqui que eu coloco porque tem um armário da minha esposa aqui atrás que ela não gosta que filma, quando filma ela fica brava, então eu prefiro evitar esses atritos, então funciona muito bem. Esse fundo verde chama Chroma Key, eu utilizo ele para mudar os fundos, os cenários. E eu não preciso muito menos de fazer tráfego milionário, vocês vão entender por quê. Você só precisa ser visto pela pessoa certa e para isso você precisa parar de se esconder, mesmo que esteja postando todos os dias. Pessoal, a diferença entre quem é grande, que já está há muitos anos e tem uma estrutura enorme, e você, é que os grandes, eles têm um time por trás, eles têm verba, eles têm estrutura, né? Mas eles não têm o que você tem hoje, o que você tem agora. É tempo para ouvir, espaço para cuidar, né, da pessoa que você quer ajudar, vontade de fazer acontecer com alma, com verdade. E, pessoal, acredite, é isso que transforma um contato seu, um seguidor, alguém que viu uma mensagem sua, em um cliente. Essa sua diferença entre os grandes, isso é ouro aqui dentro do digital. Não subestime de forma alguma o que você já carrega, o que você já trouxe de bagagem, de experiência, de transformação. Tá ok? Dá uma olhada aqui nesse gráfico e vamos entender isso aqui antes de começar essa nossa jornada. O seu cliente, ele ainda está aqui no início, perdido, cheio de dúvida, buscando ajuda. E você já viveu essa dor que ele viveu, já formou, já aprendeu, já sobreviveu a muitas coisas, já adquiriu habilidades, experiência, já sobreviveu a algo que o seu cliente ainda nem entendeu. Talvez você esteja travado na sua exposição, que é normal, e eu sei disso, mas em termos de transformação, você já está à frente. Tá vendo aqui? Isso tudo são clientes seus que estão ainda superando todos esses obstáculos e a grandíssima maioria da população vai estar aqui. Seu cliente sempre vai estar aqui. E é isso, né? Só por isso já te faz ter autoridade. Agora, olha só, a gente comete um erro fatal que acha que precisa competir com quem já está há muitos anos no mercado e já está lá na frente com estrutura, com equipe, com toda a parte de produção, edição, né? Então, isso é um erro enorme, a gente querer competir com esses gigantes, né? Vamos imaginar o meu caso aqui. Se eu tenho alguém como, por exemplo, o Érico Rocha, que é uma referência no Brasil, Leandro Ladeira, que é uma referência lá no Brasil de marketing, né? Se eu for competir com ele, eu vou travar toda essa transformação que já aconteceu comigo. Tudo que eu já aprendi, minhas habilidades, experiência, porque eu sei que eu não tenho as mesmas habilidades e experiência que eles que estão lá na frente, e estrutura muito menos. E aqui, meus clientes também não têm.
né? Então eu vou olhar para ele, galera que gera milhões e resultados gigantes, e penso, eles estão lá na frente, eu faço essa a minha comparação. Não dá para competir. Isso não é uma competição com quem está lá na frente. Eu vou chegar lá, mas por enquanto eu não vou competir com ele. Eu posso modelá-lo, ok? Não copiá-lo. Não querer parecer que eu já estou lá na frente, que eu já sou uma referência que eu não sou. E a gente aqui precisa ser honesto e verdadeiro o tempo inteiro, ok? Isso é uma mentira. Eu também não querer competir clientes também. Eu preciso entender que esses clientes, que eu vou ter muito mais proximidade deles agora, eu tenho muito mais oportunidades e chances de conquistá-los. Aqui eu não vou precisar, você também não precisa competir com eles. Você precisa usar o que você já tem, que é a proximidade, é a presença e o poder que a gente tem de falar com quem ainda está pisando aqui, está no chão ainda, não está começando a engatinhar naquilo que ele quer chegar. O seu cliente, ele não quer uma celebridade, ele quer alguém presente, humano, que entende a dor dele antes de você fazer qualquer venda. E é aqui que a gente entra, porque a gente está muito mais presente na vida do nosso cliente, no dia a dia dele, tem muito mais disponibilidade para conversar com ele. E vamos pensar nos grandes. Eles não têm a menor chance agora com a gente. Por quê? Eles não conseguem conectar com esses clientes nossos, porque a gente ainda tem essa disponibilidade, eles sequer entram, ou então eles, no mínimo, no máximo que eles fazem é colocar um robô treinado para conversar com esses clientes, esses leads dele, né? E a gente tem esse tempo. Você consegue sim fazer 20 sessões na semana, se precisar, individuais. Você pode abrir 15 conversas por dia no seu direct ainda, né? Conversas claras, objetivas, reais. Você ainda consegue sentir a presença do seu lead, né? Aquela necessidade dele real. É aí que a gente entra, é aí que a gente vai conquistar o nosso espaço aqui dentro. Isso vale ouro, pessoal. Mas você, é, é, se, se você pensar em usar isso de. Então, mas se você usando isso de forma correta, de forma real, dá sim para a gente conseguir conquistar o nosso espaço. Mas antes de sonhar com esse topo, esse futuro ideal, olhe por que você já tem, pelo caminho que você já percorreu, todo aquele aprendizado e transformação. E usa isso com poder, com intenção, porque quem começa pequeno conquista e a gente vai conquistar no detalhe. E detalhe bem feito é impossível de ignorar. Então, deixa eu aqui te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido por se comparar com quem já está lá na frente, tentando parecer grande. Você tem armas que os grandes não têm mais. Você pode atender uma pessoa com foco total nela, pode mudar sua comunicação hoje e aplicá-la imediatamente amanhã, coisa que os grandes não conseguem mais. Você ainda sente a dor que o seu cliente sente, porque isso para você é recente, e isso te dá uma empatia muito maior do que aqueles grandes. Você não tem medo de arriscar, porque o risco seu é muito baixo. A sua base hoje de seguidores, ela não vai te sustentar por muito tempo. Você vai, inevitavelmente, evoluir com a sua mensagem e aumentar a sua base de seguidores, de clientes, da sua audiência. E a sua atenção hoje, para conseguir o resultado, ela é alta. Você precisa ter essa atenção de querer ter resultado, de buscar o resultado possível, de forma estruturada.
né? Até porque o risco aqui é baixo mesmo, porque a gente vai crescer. E quanto mais a gente crescer, estrutura a sua base primeiro, porque quanto mais a gente crescer, maior vai ficando o risco, porque a gente vai dedicar tempo, vai dedicar talvez recursos financeiros, não é o caso aqui, nesse desafio, mas sim, você dedicar tempo é importante, você está se dedicando a algo que poderia estar estudando outros assuntos, e não, aqui você está dedicando tempo para conquistar o seu espaço no digital e os seus clientes. Então, a sua publicação, ela vai passar, ela, quando você começa a publicar algo, ela não precisa passar por 3, 4, 5 aprovações. Ela nasce e ela se desenvolve com você, né? Então, imagina a sua competição. Você é muito mais ágil para fazer as alterações, para mudar, para trabalhar a sua comunicação. Não precisa de aprovação de ninguém, é só sua. E mais importante, você lembra do que é estar travado naquele processo. Você está exatamente um passo ou 2 ou 3 à frente do seu cliente e sabe exatamente onde que ele está travado. Isso vai fazer com que a sua conexão com o seu lead seja mais humana, mais intensa e mais autêntica. Então, se você juntar tudo isso com sua vontade absurda de provar que realmente pode mudar a vida das pessoas, isso é ouro. Isso não é fraqueza. É uma potência que a gente tem em estado bruto. E se você usar essas armas com inteligência, ninguém vai te segurar, ok? Pessoal, se eu pudesse entregar aqui um filtro que separasse o que só ocupa o seu tempo do que realmente gera cliente, seria esses aqui, 80-20. Hoje, dos seus clientes, né? Porque a gente faz os atendimentos nossos individuais. Nosso projeto é buscar clientes reais para nossa sessão e nossa conversa estruturada no individual. Esse é o nosso objetivo. Então, só 20% das ações que você faz hoje vai gerar, sim, 80% do resultado que você quer. São os direct messages, os DMs, né? Sua sessão marcada e seu lead bem aquecido. Não é lead frio, aqui é um lead muito mais aquecido, muito mais conectado com você. Mas o que a gente acaba fazendo o restante do tempo, né? Posta somente por postar, estuda mais conteúdo, refaz a bio 10 vezes. Quem não faz isso, né? Tentando ser o mais bonito e funcional. Isso não faz parte do 80-20 do nosso sucesso aqui. Isso vai te dar curtida, mas não vai te dar conversa. E é na conversa que o cliente aparece. Pensa que a gente está num ambiente de contato, network, de conquista dos seus clientes, de igual você está num ambiente físico, presencial, num evento, né? Então é a mesma coisa. Tem as regras, tem as formas mais corretas da gente se apresentar, de a gente abordar a nossa comunicação de forma a não parecer tão intrusiva, né? Mas é a mesma coisa de um evento presencial. É, e é nessa conversa que o cliente seu vai aparecer. Então, grava isso aqui. Post, ele não fecha, mas post com intenção abre uma conversa estruturada, uma direct message. A direct message, com uma estratégia, ela convida a conversa real que você tem, vai fechar o seu cliente. Essa é a cadeia do marketing de presença. E se você focar nesses 20%, a partir de hoje, vai parar de parecer ocupado e começar a ser desejado pelo seu cliente, tá ok? Rios perfeitinho com zero conversa. Esse é o 80-20, né? Biogenérica que tenta agradar todo mundo, post sem chamada para ação, conversa rasa com lead que
frio, quebrado, né? Estudar mais um curso para se preparar melhor. Isso aqui não faz parte do que eu chamo de 20% das ações que vão gerar 80% dos seus clientes. E 80% do seu tempo você gasta aqui. 20% do que importa, que vai te tirar da zona de conforto, que não vai ser fácil, ninguém falou que vai ser fácil, vai tirar muita gente sim daquele conforto de ficar postando sem intenção e ter mais direção. Isso gera uma clareza brutal no nicho e subnicho seu, isso é importante. Perfil que comunica valor em 5 segundos, conteúdo com intenção de abrir direct message, sessão com pessoa pronta para pagar, pitch direto, que provoca ação sem enrolar, ok? Quem quer aparecer profissional, posta bonito. Quem quer fechar a sessão, foca no que movimenta. Pare de perder tempo parecendo produtivo. Foque realmente no que movimenta. Agenda, direct message e sessão marcada. Então, nesses 5 dias que a gente vai iniciar o nosso desafio, o método que eu vou utilizar com você, daqui a pouco eu vou abrir o site, é o método Drive, que destrava sua presença e gera sessão real. Você não precisa de ter mais um plano teórico, você precisa de 5 dias de foco, ação e resultado. Essa é a metodologia que eu utilizo do Drive. Ele não é um evento de inspiração, é uma jornada com mapa, prazo e destino. E nessa jornada, com esse nome que eu dei de Drive, cada letra é um ponto de virada. No dia primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico real, sem filtro, sem auto-engano. No segundo dia, você vai reposicionar sua presença digital com clareza. Sua bio, seu nicho, seu jeito de falar vão virar convite para as conversas estruturadas. No terceiro dia, você vai escrever um conteúdo com intenção, nada de escrever bonito, e você vai escrever para abrir conversas no direct. No quarto dia, você vai parar de esperar que alguém fale com você e vai ativar 10 conversas com comando, com estratégia, com proposta. E no quinto dia, vai executar com foco, convidar, conduzir, marcar, ou aí a pergunta: será que você vai travar realmente, novamente? Né? E essa jornada ela é bem simples, mas ela exige presença e principalmente você se desafiar também a sair daquela inércia, sair daquela é, é, aquela maneira que você tem hoje de trabalhar sem resultado e conquistar sim seus clientes reais. Marcar uma sessão real com alguém que pode sim comprar. Essa é a sua meta, esse é seu drive. Tá ok? Agora que você entendeu onde que está e visualizou o caminho com o método drive, só de apresentação, é hora de você se olhar no espelho. Eu vou deixar a matriz aqui de sucesso. Antes de agir, você precisa enxergar onde está travado. Essa matriz de sucesso é seu mapa de partida. São 10 perguntas diretas. Não é para impressionar ninguém, é para revelar aonde você está, entender o seu passo. Você vai olhar para a sua clareza, sua confiança, seu posicionamento, sua presença. E vai entender com honestidade o que está travado, o que está travando, né, a marcação das suas sessões reais. Esse é o primeiro compromisso do desafio. Antes de começar os 5 dias, aqui estamos só na apresentação. E eu vou ser direto. Quem pular essa etapa chega no quinto dia muito frustrado. Quem preenche com verdade cria clareza e acelera esses passos. Então faz isso agora, eu vou disponibilizar. Preenche essa planilha. A matriz não é uma planilha, não, é uma matriz, sim, com 100% de sinceridade
naquilo que você quer trazer. Salva aí no seu WhatsApp, você manda ele para o meu WhatsApp e ele vai trazer a estrutura toda da sua matriz. E é com ela que a gente vai trabalhar. Eu vou receber essa matriz, eu vou abrir o seu drive aqui dentro da minha pastinha e a gente vai trabalhar ele numa sessão estruturada futuramente. Essa matriz ela vai te acompanhar todos os dias. A gente vai até criar lá o nosso agente para trabalhar em cima dessa matriz e ela vai te cobrar. E você vai ser corajoso o suficiente para preencher ela com verdade. Né? É igual quando você pensa em fazer uma prova. Quando você está fazendo uma prova, não estudou, não está preparado e colou, você está se sabotando, você está se enganando. Né? Então, faz isso com verdade, com clareza, com o que você tem hoje, ok? E a gente vai conversar sobre cada uma das etapas dessa matriz. Você não precisa de mais conteúdo, você precisa de missão, ordem e clareza. Tá? Quem anda no escuro se cansa e não chega. Quem tem missão se move, chega mais longe em 5 dias. Então você precisa entender, já entendeu que precisa. Você viu que não precisa de ter autoridade externa, precisa se posicionar com o que você já carrega de transformação. Você entendeu que não está longe do seu cliente, está a poucos passos dele e viu que em 5 dias, com foco, você pode fazer o que não fez nos últimos 5 meses. Então, agora, pense, pense assim, não fica procrastinando demais, pensando demais, não. Tenha coragem. Pega essa matriz, preenche, manda no WhatsApp e a partir de amanhã começa a parte que separa quem assiste de quem avança. O desafio de Destrave só funciona com presença e a sua presença começa agora, pessoal. Valeu, vou deixar aqui a nossa tarefa do dia, preencher a matriz, salve no seu computador, envie para o WhatsApp e amanhã a gente começa com a execução real. Ok, pessoal? Vou deixar aqui na descrição o link da matriz, o link dos 5 dias do desafio e a gente vai fazer um dia de cada vez. Valeu, pessoal. Até amanhã. Conto com vocês para preencher essa matriz que é fundamental e amanhã a gente começa. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço e vamos!